Nesse vídeo eu quero fazer uma separação na questão da ajuda de Deus, ajuda divina, através dos seus anjos, anjos mesmo, né? São seres celestiais, não é anjos humanos não, tá? Porque o povo religioso tem uma mania de misturar as coisas, e a gente tem que aprender a separar as coisas para a gente poder entender melhor, para a gente poder esclarecer essa dúvida se há Deus ou se não há, se Deus realmente existe na verdade ou é só na Bíblia que ele existe. Então é muito importante a gente saber separar essas duas coisas: os anjos, que são seres celestiais, seres que não têm carne nem sangue, das pessoas, ser humano, mortal, que a gente sabe que ser humano é mortal, né? Pois é. Então, a Bíblia nos mostra, no profeta Isaías, capítulo 37, que um anjo apenas, um anjo, só um anjo, tá? Veja o tamanho do poderio desse anjo, né? Só um anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Somente um anjo, tá? Só um anjo matou 185 mil soldados do exército assírio. Então, pessoal, quando a gente cita essas histórias lendárias da Bíblia, é para te fazer entender o tamanho do absurdo, porque em situações de tragédias, catástrofes, desespero que a humanidade enfrenta, que a humanidade passa, muitas pessoas necessitadas de um salvamento, crianças, idosos, pessoas com deficiências, né? Precisando de um salvamento. Muitas vezes o próprio ser humano não consegue chegar ali onde aquela pessoa está precisando de um salvamento. Nessas horas é que seria muito bem-vindas as ajudas celestial, as ajudas divina, mas só que não. Somente na Bíblia, no campo da mitologia, no campo da lenda, das fábulas e ficções da Bíblia, é que a gente vê esse disparate todo, uma operação gigantesca dos céus. Então você pode confira esse texto de Isaías 37 e do verso 36. Um anjo só matou cerca de 185 mil soldados, uma verdadeira carnificina, uma verdadeira tragédia, não é? Uma verdadeira tragédia. E quando eu estou citando esses textos, são 3 textos que eu vou citar aqui, esses textos nos mostram que não teve interferência humana nenhuma. O povo de Deus não precisou participar em momento nenhum. Foi só o anjo, né? Os anjos de Deus, nesse caso aqui, um anjo só. Não precisou de general, de tenente, de coronel, de comandante, de corpo de bombeiro, de aeronáutica. Não. Não precisou de ninguém. Somente um anjo fez todo esse trabalho.
Só um anjo. Agora vamos para o segundo texto, para a segunda história. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 17 ao 22, nos conta a Bíblia que o rei Josafá estava passando por um aperto, precisando salvar seu exército e salvar seu povo, porque os exércitos adversários eram muitos, eram milhares, e diante dos exércitos dos adversários, eles não iam subsistir. E aí ele orou a Deus, invocou ao Senhor, e Deus respondeu a Josafá e disse-lhe: olha, nessa peleja vocês não vão precisar pelejar. Vocês não vão precisar pelejar. Estai parados, estai quietos, e vede o grande salvamento que o Senhor, vosso Deus, fará diante dos seus olhos. Vede o grande salvamento. Nessa peleja vocês não vão precisar atuar, não vão precisar tirar a espada, não vão precisar montar barricadas, né? Muros de proteção, nada disso. Vocês só vão ficar quietos. Fiquem quietos, preste atenção, o grande salvamento que o Senhor vosso Deus fará diante dos vossos olhos. Aí Deus pediu apenas uma coisa. Olha, eu quero apenas que vocês louvem, me adore nesse momento, e deixa o resto comigo. Não é assim que os crentes falam sempre? Que enquanto o povo adora, Deus trabalha, que Deus trabalha no meio dos louvores, que Deus opera no meio dos louvores, através dos louvores, enquanto a irmã está cantando, enquanto o irmão está cantando, está adorando, como foi no caso, aquela prisão em Filipos, está lá no capítulo 16 de Atos. Paulo e Silas estavam presos, mas chegando à meia-noite eles começaram a adorar, e Deus enviou um anjo que abriu todas as cadeias, as portas das celas daquela prisão, e libertou todos os presos, inclusive a Paulo e Silas, só no poder do louvor, não é? Pois bem, nessa batalha diz a história, em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 17 ao 22, que enquanto o povo de Israel, né, o povo de Israel louvava ao Senhor em adoração, Deus entrou em ação, Deus interferiu na história humana. Você está entendendo? Aqui põe por baixo, põe por terra a teoria de quem diz que Deus respeita o livre-arbítrio e por isso ele não interfere na história humana. Leia essa história. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 17 ao 22. Deus entrou em ação nas duas histórias. Na de Isaías 37, 36, Deus enviou um anjo para matar 185 mil soldados. E agora em Crônicas 20, 2 Crônicas 20, a partir do verso 17, enquanto o povo apenas adorava, Deus entrou em ação, colocou um espírito de confusão no meio dos exércitos dos inimigos, e eles começaram a se matar, eles mesmos começaram a
se desentender e a se matarem uns aos outros. O que é certo é que quando amanheceu o dia, isso foi durante a noite, e quando amanheceu o dia, todos estavam mortos pela atuação divina. Então veja se Deus não interfere. Interfere sim, de acordo com os textos da Bíblia. Agora, realmente, o Deus dos cristãos evangélicos do Brasil é o mesmo Deus da Bíblia? O mesmo Deus de Israel, do Israel da Bíblia? Você tem certeza mesmo? Porque parece que não. Parece que não. Porque enquanto nós estamos vendo desgraças, tragédias, catástrofes acontecendo aqui no Brasil, a gente não vê a atuação de nenhum anjo para salvar ninguém. Não salva criança, não salva adultos, idosos, pessoas, mulheres grávidas, não é? Não salva, não, ninguém vê. E olha que nós estamos numa época muito privilegiada. Nós temos uma tecnologia avançada, câmeras de alta resolução para filmar e registrar esses momentos. No tempo da Bíblia, no tempo em que foi contado essas lendas, não tinha essa tecnologia. Agora, como foi que esses camaradas, os autores desses livros, desses relatos lendários da Bíblia, como foi que eles conseguiram registrar com riquezas de detalhes essas atuações divinas por meio dos anjos? Quem estava lá para testificar, para realmente confirmar que teve intervenção divina? Quer dizer que no tempo da Bíblia havia muito mais tecnologia do que agora? Ou é o contrário? É o contrário, né? Só que agora ninguém relata nada, ninguém viu nada, ninguém vê anjos passeando, não é? E olha que muita gente fica cantando, adorando, jejuando, orando, pedindo oração nas redes sociais. Orar para quê? Se Deus é onisciente, sabe de tudo. Ele não precisa de que ninguém fale nada para ele. Só que a gente não vê a atuação divina e por isso é um momento de dúvidas. É por isso que eu questiono: será que o Deus de vocês, cristãos, é o mesmo Deus de Israel, o Deus da Bíblia? Porque se for, ele não tá nem aí para vocês, né? Porque nessas tragédias que nós estamos vendo o Brasil passar, Deus não salva nem os próprios crentes. Não. Nem os próprios crentes escapam das desgraças, das catástrofes e tragédias. Então, para finalizar, eu vou citar agora a terceira história. Nós já vimos duas. Vimos um anjo matando 185 mil soldados. Nós vimos o espírito de confusão nos exércitos do inimigo, segundo Crônicas 20. E agora nós vamos ver cavalos e cavalheiros, carros de fogo, cercando a Dotã, uma pequena cidade, lá onde estava o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, em Dotã, e os exércitos assírios, mais uma vez, vieram para capturar o profeta. E aí o pupilo do profeta disse: profeta, os exércitos inimigos estão aí. E o profeta Eliseu, muito tranquilo, sabendo
da tamanha intimidade que ele tinha com Deus, disse: não se preocupe, porque muitos mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Entende? Essa história está em 2 Reis, capítulo 6, do 16 ao 18. Confira na sua Bíblia. E diz que o profeta Eliseu orou a Deus, Deus abriu os olhos do rapaz, do seu pupilo, e ele viu aquele grande exército com cavalos de fogo, carruagens de fogo, só para defender um homem. Aliás, dois, né? O profeta e seu discípulo, né? 2 homens. Veio toda essa comitiva angelical. Mas nesse caso que o Brasil está enfrentando, a gente não vê nenhum anjo operando, quanto mais milhares e milhares, né? Tem sentido isso aí? Isso é uma vergonha. O Deus de vocês, crentes, não opera nada. Está colado com cola 1000 nas folhas lendárias da Bíblia. E não venha você me dar desculpas aqui não, tá? Não venha querer refutar esses argumentos, porque aqui eu estou trazendo os textos, as histórias da Bíblia para esfregar na sua cara. Para esfregar na sua cara. Eu, se fosse você, crente, pastor, missionário, apóstolo, bispo, seja lá o que for, se eu fosse você, eu estaria muito envergonhado. Muito envergonhado. Não é pouco não, muito envergonhado. Porque esse Deus que você serve não serve para nada. Para nada, absolutamente. Então como é que você vai ter a coragem de depois sair pregando por aí, dizendo que o seu Deus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e faz milagres? E que os seus anjos estão apostos, basta clamar? Mentira! Tudo ficção, tudo ilusão. Na hora da realidade mesmo, diante dos fatos, das catástrofes, das tragédias, a gente não vê a merda desses anjos operando. A gente não vê a merda desse Deus operando coisa nenhuma. Só opera no papel. É só retardado mental. Quem se deixou retardar pela religião, pela fé, pelas crenças, é que acreditam nisso. É que acreditam nisso. Tome vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara. Eu mostrei 3 textos, fora os muitos textos que tem na Bíblia, onde Deus atua, opera, onde Deus atua e opera em favor de salvar o seu povo, sem precisar de ajuda humana. Eu estou falando de ajuda divina, de ajuda no campo místico, sobrenatural. Não estou falando de exército, de navios, eu não estou falando de botes, de caminhões do exército, não estou falando de corpo de bombeiros, não estou falando disso aí não. Eu estou falando de uma ajuda celestial, angelical, ajuda divina, sobrenatural, aonde não precisa ninguém chegar com bote, chegar com lanchas, não é? Ser humano salvando ser humano, não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de salvamento angelical, chegando para salvar os humanos. Assim como foi na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, na cova, ali na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes, onde não precisou ser humano nenhum ir lá, até porque se fosse morreria queimado. Aí foi lá o anjo para salvar os 3 rapazes, não é? Intervenção divina, intervenção sobrenatural. Na cova dos leões com Daniel, onde ninguém podia ir, ser humano nenhum poderia ir lá, porque seria esmigalhados
pelos leões, não é? E ali o anjo do Senhor esteve presente, salvando e tirando o profeta Daniel da boca dos leões. Fora que no Novo Testamento também tem a história de Pedro, no capítulo 12 de Atos. Pedro sendo visitado na cadeia, na prisão, por um anjo. Como eu citei também o caso de Paulo e Silas, capítulo 16 de Atos. E muitas outras histórias que não passam de lendas e fábulas na Bíblia, mas que servem para iludir os otários e enganar os idiotas. Porque na hora mesmo da realidade, não adianta clamar, não adianta gritar, não adianta cantar, não adianta adorar, não adianta louvar, rezar, orar, pedir. Não adianta. Se você não pegar a merda de um celular para ligar para Defesa Civil, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, ligar para televisão, ligar para quem realmente possa operar socorro, tá todo mundo lascado. Vai esperar a merda de Deus para você ver. Vá, crente, para ver. Espere seu Deus enviar anjos para te salvar, você estando em perigo. Se não for o SAMU, se não for os agentes de salvamento, né? Homens preparados que dão a sua vida para salvar outras vidas. Esses aí sim, né? Mas nós estamos falando deles. Nós queremos saber aonde estão a porra dos deuses, dos anjos, filha da puta desses anjos que não aparecem para salvar uma criança sequer. Uma criança. Um bebezinho recém-nascido. Eles não aparecem para salvar. Se não for o corpo de bombeiro, o exército, a aeronáutica, a marinha, homens que estão ali, né? E até mesmo os voluntários, próprios moradores civis, salvando outras pessoas. Isso não somente lá no Rio Grande do Sul, mas em tantas outras tragédias, nas guerras, como lá na faixa de Gaza, em muitos outros lugares que estão sendo, que estão passando, enfrentando um momento trágico como esses. Então, meu amigo, vamos jogar a porra dessa Bíblia no mato, vamos? Peraí, eu joguei aqui, mas peraí que eu vou... Peguei de novo a merda dessa Bíblia aqui que não serve pra porra nenhuma. Aqui, ó. Aí, ó. Tá bom? Dá revolta. E aí vem um monte de crentes, de religiosos dizer, né? Inocentar o seu Deus com desculpas criminosas, dizer que o Rio Grande do Sul tá assim porque o governador é gay. Dizer que o povo do Rio Grande do Sul tá assim porque lá tem o maior contingente de ateus. Dizer que o povo do Rio Grande do Sul tá enfrentando essas tragédias porque lá existem muitas religiões afro, né? A macumba. Há quem durma lá escutando o bater dos tambores nos centros de terreiros de macumba. Então é só desculpa e mais desculpas. Já chega, tomem vergonha na cara. É desculpas e mais desculpa. Até onde vai essa imbecilidade? Desculpas e mais desculpas. Eu quero ver se você é um crente de verdade para você entrar nos comentários, né? E você me refutar. Refuta aí para me ver. Mostra aí que o seu Deus é real. Me mostra o vídeo onde os anjos aparecem, onde você gravou os anjos salvando uma criança, um recém-nascido, uma idosa, um idoso, uma pessoa, uma mulher grávida. Não tem, meu amigo, não tem. Você vai passar vergonha. A religião que você tanto defende, a sua fé, é para lhe fazer vergonha. É vergonhosa, tá?
Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom?